Bom que você possa estar na casa de Deus nesta noite. Gostaria de ministrar uma palavra da parte de Deus. Um tema que já foi ministrado aqui, eu creio que eu já ministrei hoje, vai ser de uma forma um pouco diferente, não é a mesma palavra. Creio que o pastor Ney também ministrou ano passado. Acho que todas as pessoas que passaram por aqui devem ter ministrado algo referente a esse tema. E também líderes de grupos familiares devem ter ministrado também já algo sobre este assunto. É importante que nós possamos entender, meus amados, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai fazer algo e vai fazer algo diferente na sua vida. Mesmo que você já ouviu a palavra várias vezes, ela não volta vazia. Ela tem um objetivo e ela é cumprida neste objetivo. Amém? Gostaria de falar essa noite, para quem gosta de anotar, o título é Guardando a Fonte da Vida. Guardando a Fonte da Vida. A maioria das vezes que foi ministrado aqui, a gente colocava guardando o coração, guardar o coração ou algo parecido. E aqui eu coloquei esse texto não apenas para não ficar igual, não é por isso. Mas é porque Provérbios 4:23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. As fontes de vida, elas procedem do coração. Então, por isso nós devemos guardar o nosso coração. O nosso coração tem esse significado nesta passagem, e na grande maioria que nós vamos trabalhar nesta noite, como um interior. É guardar, é observar, é vigiar, é cuidar, é preservar dos perigos. Enquanto nós dizemos que nós precisamos guardar a fonte de vida, porque é do coração que procede toda a fonte de vida. Então nós precisamos guardar o coração, precisamos guardar este lugar que procede em todas as fontes de vida sobre a nossa vida. Amém, meus queridos? A Bíblia fala que o coração é o centro, ele é o interior. O coração também é comparado com a nossa mente, com a alma também é comparado. Então é a mente, é o centro. Tudo passa pelo nosso coração. Não estou falando o coração, aquele cardiológico. Estou falando do coração, essa parte interior que nós temos, essa parte interior que é a nossa mente, que é a nossa alma, que está conectada também com o coração. Amém, meus queridos? Gostaria que você pudesse estar atento nisto. Quando eu falo guardar o coração, é guardar o nosso interior. Porque é dali que procedem todas as fontes de vida. Como o nosso coração interior é um depósito, nós podemos armazenar ali como seres vivos coisas boas e coisas ruins. Então nós temos que ver o que nós estamos colocando nesse depósito. Estamos colocando coisas ruins? Estamos colocando coisas boas neste depósito? Esse depósito ele pode ser um depósito bom dependendo daquilo que nós armazenamos. Isso depende muito de mim e de você. Nós é que decidimos aquilo que nós queremos armazenar no nosso interior, nesse depósito. Estou falando aqui desse interior como um depósito. Nós é que decidimos aquilo que nós queremos armazenar. A palavra de Deus instrui a armazenar, Deus instrui a armazenar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, armazenar no nosso interior, neste depósito, a palavra de Deus. O coração é a fonte de vida, como nós lemos, e tudo está ligado a ele. Nesta noite eu quero passar dois pensamentos, algo rápido, dois tópicos para vocês, daquilo que nós precisamos proteger. Apenas dois, fique atento. Às vezes uma palavrinha só é suficiente
para você poder estar meditando e para você poder estar aprendendo e Deus falando com você no seu espírito. O que devo guardar no meu coração? Primeiro, existem várias coisas que nós devemos guardar, certo? Mas eu coloquei apenas dois. O Espírito Santo colocou diante de mim para falar somente esses dois. Teve outra oportunidade que eu falei de outros pontos, mas nesta noite eu gostaria de colocar do padrão deste mundo. Primeira coisa que nós devemos, ou o primeiro ponto, o primeiro tópico que nós devemos, do que eu devo guardar no meu coração, é do padrão deste mundo. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, quando começou o seu ministério, meus amados, ele introduziu uma nova mentalidade em seus discípulos. Ele não veio com algo que já existia. Ele veio com uma nova mentalidade, ele veio com um novo padrão. Por isso que Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele introduziu um novo padrão que nós devemos seguir. Eu não estou falando de religião, ele não estava falando de leis, mas ele estava colocando ali um novo modelo. E é o modelo que nós devemos seguir. Sempre existe um padrão. Se você for analisar, em todas as coisas que nós fizemos, tem um gabarito, tem uma regra, tem um padrão. Então nós podemos entender que Jesus, ele sempre foi o nosso modelo e ele veio e introduziu esse padrão dentro de nós. Jesus ensina quando ele vem, quando ele começa a trabalhar, a atuar no ministério, apenas naqueles 3 anos, ele coloca ali um conceito de graça, um conceito de adoração, um conceito de perdão, um conceito de servir. Conceitos diferentes daquilo que os escribas e que os fariseus estavam acostumados. Então, nós devemos, primeiramente, nos guardar desse padrão mundano que existe por aí. Como eu falei, não quero falar sobre religião, não quero colocar peso, não quero colocar lei. Mas o padrão do mundo é totalmente diferente do padrão que Deus tem para nós, que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Amém, meus queridos? Jesus sabia, né, que a nossa mente seria o principal campo de batalha. Tudo que nós fizemos passa no interior, passa na nossa mente. É um campo de batalha, nós temos que lutar, né, a cada dia contra essas forças espirituais do mal. Existe uma batalha, né? Eu dou glória a Deus que a igreja, ela tem crescido, mas ainda existem algumas cadeiras vazias. É claro que as crianças estivessem aqui estariam cheias, né? Porque vimos que tem um batalhão aí de crianças. Mas ainda existem algumas cadeiras vazias. Por quê? Porque muitas vezes na nossa mente passa algo que diz, eu não preciso ir no culto hoje. Talvez tenha algo mais interessante na televisão para aquela pessoa, que ela fica em casa, ou está muito cansada, ou assim por diante. Mas não é esse o padrão que Deus colocou para nós. Deus colocou um outro padrão. A nossa mente, meus amados, nesse tópico, como eu falei, ela pode ser comparada ao coração, e ela é aquela que nos leva a Deus, e também é aquela que nos afasta de Deus. Você está entendendo? Nós podemos nos achegar ao Senhor, como podemos também nos afastar do Senhor, por causa do nosso interior, por causa do nosso coração, por causa da nossa mente. Quando o texto fala de guardar, ele está se referindo à proteção. Então nós precisamos estar protegidos. Não podemos andar com o capacete o tempo todo, mas nós podemos andar com a palavra de Deus, trazendo essa proteção sobre a nossa mente. A nossa mente, ela precisa ter os pensamentos de Deus, os pensamentos corretos.
não pensamentos, como eu falei, mundanos. Nossos pensamentos precisam ser pensamentos de Deus. Eu creio que você está aqui nessa noite e você está com o pensamento em Deus. Deveria ser assim. Embora muitas vezes nós estamos só de corpo presente, né? O corpo está aqui e você está com, às vezes, a mente lá fora. Mas os nossos pensamentos, o padrão que Deus colocou é para que os nossos pensamentos tenham os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus, eles são diferentes daqueles que nós temos. Precisamos nos alinhar. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, como Paulo fala. Não estou nem falando de uma renovação da mente. Estou falando de um padrão. Paulo ensina através do texto que o padrão do mundo não serve para a nossa mente e coração. Esse padrão não é bom. Esse padrão não é agradável. Embora para a nossa alma, né, para o velho eu ainda gostaria de ter um padrão diferente. Mas o padrão que Deus tem para as nossas vidas é um padrão de paz, é um padrão de alegria, é um padrão de prosperidade, mas é um padrão de Deus. E o padrão de Deus, ele está contido na sua palavra, que é a Bíblia. Então, quando eu estou falando aqui, não se amoldar ao padrão do mundo, porque o padrão do mundo é conhecido. Nós precisamos conhecer o padrão de Deus que está contido em sua palavra. Existe, meus amados, uma régua, como eu falei, existe um padrão que a gente vai medindo. Para os cristãos, existe isso. Embora muitas vezes nós não queremos, mas existe. Existe um padrão que nós precisamos seguir, e esse padrão não é lei, e este padrão não é religião, esse padrão é um padrão de Deus, e é o padrão da graça. Isso é graça, nós podemos estar aqui. Isso é graça, nós podemos estar falando do Senhor Jesus. Amém? Quando nós quebramos esses padrões, nós estamos quebrando os princípios, os valores que Deus colocou sobre as nossas vidas. E os princípios, eles não podem ser quebrados. Aquilo que é princípio na palavra de Deus, ele é princípio na lei, ele é princípio na graça, ele é princípio ontem, ele é princípio hoje, e ele será princípio eternamente. Tem uma frase que um pastor usou, e eu já até ministrei a respeito, diz que o princípio que nós quebramos, nos quebra. Aquele princípio que nós quebramos, ele acaba nos quebrando. Vocês estão entendendo? Um princípio que nós quebramos, ele nos quebra. Se você quebra um princípio da verdade, o contrário é a mentira, esse princípio, ele vai te quebrar. Se você quebra o princípio do amor, e daí o contrário é o ódio, esse princípio, ele vai te quebrar. Vai ter pessoas te odiando ao invés de te amando. Amém? Não aceitar as condições, os padrões que o mundo, que Satanás oferece. É melhor guardar o coração e a mente hoje para não sofrer amanhã. É melhor guardar o coração e a mente hoje para não sofrer amanhã. Não aceitar os padrões, né, do mundo, os padrões de Satanás. Paulo fala de alguns padrões, e eu falei que existem alguns padrões, mas eu quero apenas colocar aqui um padrão. Existe uma lista enorme que você poderia enumerar, essa lista poderia ser grande, mas qual o padrão do mundo que Paulo fala que nós não devemos se amoldar? Eu creio que um padrão que está sendo quebrado muito hoje, e que vocês me perdoem se eu acertar uma pedrada em você, porque na realidade eu não estou atirando pedra, né? É o Espírito Santo que está tocando no seu coração. Esse primeiro padrão, dentro ainda desse tópico 1, que eu chamo de 1.1, são famílias destruídas e disfuncionais. Amados, o que existe de famílias destruídas e disfuncionais por causa de se amoldar ao padrão que não é o padrão de Deus?
Você não faz ideia. Quer dizer, você faz, mas você já viu por aí. Mas talvez você nem se atentou que isto é um padrão que não agrada a Deus. Então, dentro desse princípio de famílias destruídas e disfuncionais, eu estou falando agora para crentes. Estou falando para aqueles que conhecem o Senhor Jesus, que é a igreja. Nem estou falando para aqueles lá de fora. Ponto 1. Famílias destruídas e disfuncionais. Vários casamentos. Amados, eu conheço pastor que já casou mais de uma vez. Isso é um princípio do mundo. Eu conheço uma pessoa que já casou 5 vezes. Talvez você conheça alguém que casou 3, 4, né? Mas talvez você conheça até alguém que já casou mais de 5 vezes. Você bate o recorde aí de conhecer alguém, mas eu conheço alguém que já casou 5 vezes. Outro ponto fora do padrão de Deus, ideologia de gênero. Não podemos falar muito nisso mais hoje em dia, mas você conhece o que é ideologia de gêneros. Nós não podemos, como cristãos, ser a favor desse padrão. Não se amolde ao padrão do mundo. Então, ideologia de gênero não existe para nós. Um outro ponto que eu coloco como um padrão do mundo é namorados dormindo juntos na casa dos pais. Amados, para o cristão isso não existe. Não pode, pelo menos não poderia existir. Isso é um padrão do mundo. Eu tenho 2 filhas. Não sei se dormiram junto na casa dos namorados, mas na minha casa, de jeito nenhum. Não tem como eu aceitar algo desse tipo. Você pode dizer, mas vocês são caretas? Somos caretas porque nós não somos deste mundo. E eu estou falando de um padrão de Deus. É um padrão de Deus. Nós não podemos, né, aceitar namorados dormindo junto da nossa casa. Eu digo aos pais, na nossa casa. Porque isso, nós estamos sendo o quê? Coniventes. Então, você às vezes prega uma coisa, mas você é conivente com algo que é do mundo. Não pode acontecer. Eu falo isso, amado, como pastor e como pai também. Né? A minha última filha que casou, eu lembro muito bem, não conhecia muito bem o rapaz. Um dia ele foi lá em casa, gente boa tal. Começou a namorar, isso não faz muito tempo, ali na sala, né, perto de mim. Quando chegou no outro dia, ela tinha um quarto que tinha TV, coisa e tal. Sentaram lá para assistir TV. Foi a primeira e a última vez que eles foram lá no quarto sentar e assistir TV. Conversei com a minha filha de 20 e poucos anos. Ela estava no meu teto. Eu tinha autoridade sobre isso. Eu sei que você pode dizer, você é antiquado, você é careta, você é isso, você é aquilo. Sou, porque eu prezo o padrão de Deus. Amém, meus queridos? Namorados querendo apenas juntar as escovas de dente, não querendo casar. Não faz sentido só juntar a escova de dente, né? Vai juntar outras coisas também, junta o papel no civil, junta a bênção de Deus na igreja e assim por diante. Vamos fazer aquilo que é correto. A palavra de Deus diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Filhos adultos, como eu falei, talvez eu acerte alguma pedrada, mas continuem me amando. Filhos adultos, 35, 40 anos, sustentados pelos pais. Morando junto, tudo bem. Morar com os pais não tem problema, né? Às vezes dá um BO aí, tem que morar junto com os pais, mas sendo sustentados pelos pais, nós estamos daí criando pessoas irresponsáveis. Estamos sendo coniventes com essa irresponsabilidade. Por isso, amados, se eu não mudar a minha mentalidade, tudo isso que eu falei aqui, esses pontinhos que eu falei, eu acabo achando isso normal. Para o mundo é normalíssimo isto. Mas para a igreja, para os princípios que Jesus tem para as nossas vidas, para os princípios que Deus tem para as nossas vidas, não é normal. Mas nós vamos daqui a pouco, se nós começarmos a deixar passar isso, esses vários casamentos. O cara casou uma vez, casa a segunda, casa a terceira. Namorado dorme junto na casa dos pais.
e assim por diante, né? Esses pontos que eu coloquei, namorados querendo apenas se ajuntar e não querendo casar, filhos dentro de casa com 35, 40 anos, não querendo trabalhar, vivendo às custas dos pais, e muitas vezes os pais aposentados. Amados, se você não cuidar, se você não mudar a sua mentalidade, isso vai parecer normal, porque lá fora é normal, aqui não é. Aqui que eu digo, dentro da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Continuando, como eu mencionei, tem uma régua, tem um princípio, tem um padrão de Jesus para as nossas vidas. Tem uns valores. Amados, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, ela traz influência sobre as nossas vidas, ou positivas ou negativas. Nós temos que cuidar. Aquilo que nós vemos, cuidar com aquilo que nós ouvimos. Exemplo, a política do Brasil hoje. Se nós começarmos a dar atenção para aquilo que está acontecendo, o que este governo está fazendo, e o que o outro fez e que agora está sendo feito ao contrário, ou coisa parecida, não estou defendendo aqui nenhum partido, só estou colocando que se você começar a olhar para a política atual, nós vamos perecer, meus queridos. Nós não podemos dar atenção para isso. Porque o nosso Senhor é aquele que nos dá a confiança. A confiança está nele, a confiança não está no nosso braço. Por isso, temos que tomar cuidado com aquilo que nós assistimos. Se você ficar assistindo 2, 3 horas por dia, jornal, amados, não sei como é que vai estar a sua cabeça. Eu não tenho certeza, mas eu acho que uns 20 anos eu não assisto aquele famoso jornal das 8 horas da noite. Acho que faz uns 20 anos. E nem tinha muito conhecimento a respeito de Deus. Mas ali tem uns padrõezinhos bem complicadinhos. Eu sei que a gente precisa estar informado. É claro, você vai lá dar uma olhadinha na internet, ou sei lá, não tem mais aquele jornal gráfico, né, de papel. Precisa se atualizar, precisa. Mas, meus amados, não empreste apenas o seu ouvido para isso, porque você vai acabar entrando em depressão, você vai ficar maluco, você vai achar que a sua empresa não vai para frente, mas ela vai para frente porque é Deus que é o dono da sua empresa, é Deus que é o dono lá onde você trabalha, é Deus. Padrões de Deus. Amém, meus queridos? Por que eu falo isso? Porque ela traz influência positiva ou negativa. E tem algo que eu já ministrei aqui uma vez, eu quero repetir. Aquilo que está no nosso coração, que nós vimos ou ouvimos, ele passa pela nossa mente, que gera um pensamento, que gera uma ação, e que daí gera uma reação. Aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, ela gera um pensamento em você. Eu estou aqui falando, você está sendo minado por um pensamento. Esse pensamento vai gerar uma ação que vai gerar uma reação. Ou seja, nós pensamos, nós agimos e nós reagimos. Mas como que nós reagimos? Depende muito do convívio, depende muito do padrão que você está. Padrão bíblico, padrão palavra de Deus, ou padrão deste mundo que Paulo diz para não se amoldar. Eu sou o resultado daquilo que penso. Por isso, meus amados, a nossa mente ela precisa ser moldada no padrão que a Bíblia ensina. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Recebe, amados, essa palavra no Espírito. Eu já vou passar por outro ponto não é tão grande. Mas eu quero colocar aqui que o exterior, como nós estávamos falando, ele afeta o nosso interior. Nós somos retrato do nosso coração. Não se usa mais o nome retrato hoje em dia, né? Fotografia, selfie, mas o retrato, você sabe o que é retrato, né? Nós somos retrato do nosso coração. Marcos 7, 21 a 23 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O que torna o homem, o que torna o ser humano impuro
é aquilo que sai de dentro. Essas coisas nos tornam impuros. Amém? Precisamos cuidar com isso. Mas o pecado, ele começou no interior do coração. Hoje ainda eu coloquei uma frase ali da pastora Thalita, se eu não me engano, no meu story, que diz assim: santo não é aquele que não se suja. Santo não é aquele que não se suja, mas aquele que se lava, aquele que se limpa. Nesta noite, na hora da ceia, nós tivemos a oportunidade de nos lavar, de nos limpar. Os religiosos pensam diferente, mas nós não. Santo não é aquele que não se suja. De vez em quando nós vamos se sujar um pouquinho. Não deveria, mas ainda não somos querubins, né? Estamos num processo de santificação. Mas quando nós se sujamos, nós logo nos limpamos, nós logo nos lavamos. E que nós não venhamos a nos limpar, a nos lavar pela mesma sujeira que nós cometemos. Pelo menos nós devemos, né? Uma coisa antiga que a gente fala, pelo menos nós devemos ser criativos, né? Não peça perdão de novo por aquele mesmo pecado, sempre aquele, né? Pule de etapa, vença aquele pecado, né? E peça perdão, se for necessário, por um outro. Não que eu esteja aqui querendo que você venha pecar. Amém? Senão daqui a pouco diz, o pastor lá disse que pode pecar porque fica à vontade, o negócio é se lavar, se limpar. Quero partir agora para o segundo ponto do que devo guardar no meu coração. Nós estamos falando que do coração procede toda a fonte de vida. E este ponto, meus amados, fala um pouquinho de dureza de coração, mas o título que eu coloquei é: nós devemos guardar o coração da falta de perdão. Falta de perdão. Talvez você ache estranho, nós dentro da casa de Deus, dentro da igreja, estarmos falando ainda de perdão para cristãos. Amados, todo domingo, se alguém vier aqui ministrar sobre perdão, essa palavra vai atingir alguém. Sempre vai ter alguém que necessita pedir perdão. Se ele fizer uma análise, vai ter um momento em que você olha assim, o Espírito Santo vai lhe mostrar: eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Eu quero falar então um pouquinho aqui do coração duro e da falta de perdão. Em Hebreus 3,15 diz assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amados, se hoje ouvirem a sua voz, vocês estão ouvindo a voz de Deus hoje? Amém? Não endureçam o coração, como no dia da rebelião. Os antigos usavam aquela expressão coração de pedra, né? E aqui está dizendo: não endureça o seu coração. Um coração de pedra é um coração difícil de liberar perdão. E muitas vezes nós temos tido esse coração de pedra. Alguns dizem: aquele cara lá tem um coração mole. Você já ouviu essa expressão. E outros dizem: aquele lá ou aquela pessoa tem um coração duro, tem um coração de pedra. E nós precisamos liberar o perdão, porque a maioria dos problemas, das mágoas que existem, é porque nós estamos ainda com o coração um pouquinho endurecido e precisamos liberar o perdão. E daí o coração começa a ser mole, como se diz. Amém, meus queridos? Um coração duro de pedra é um coração que não perdoa. E aquele que tem o coração duro, que não perdoa, ele se afasta das pessoas e se afasta também aos poucos, e às vezes nem consegue sentir isso, da presença de Deus. Nós vamos nos afastando, por causa do nosso coração, nós vamos nos afastando da presença de Deus. A dureza de coração faz com que as pessoas fujam, se desviem dos bons caminhos. Como eu falei, infelizmente, não deveria estar falando isso. Infelizmente, na igreja sempre alguém vai precisar ouvir sobre perdão. Se eu fizer uma pesquisa aqui e perguntar: alguém aqui
precisa liberar perdão, talvez ninguém levante a mão. Daí a minha palavra vai estar errada. Eu vou levantar a mão. Porque provavelmente eu preciso liberar perdão para alguém. Né? Se eu sondar no meu coração, pode ser que eu precise liberar perdão. Mas o Espírito Santo não fala à toa, como diz. Né? Ele está falando porque há uma necessidade. Amém, meus queridos? Não devemos fugir dos confrontos. Né? Muitas vezes, quando nós estamos com algum problema com alguém, nós queremos fugir dos confrontos, né? Para não ser tratado por Deus. Mas não adianta, amados, nós fugirmos do confronto. Porque o problema ele vai continuar e para onde você for, para onde você fugir, né? Ali o problema estará. Nós não podemos fugir, temos que enfrentar o problema e chegar nele e derrotar. Porque é Satanás. O problema é Satanás. O problema da falta de perdão é Satanás. E Satanás, ele já é um vencido. Maior é aquele que está em nós. Amém? Maior é aquele que está em nós. Ele já foi vencido. Ele está apenas momentaneamente nos usando. Nesta área do coração duro, nesta área da falta de perdão. A falta de perdão, normalmente, vem devido a uma mágoa, um ressentimento. Como eu estou falando para cristãos, para pessoas que já conhecem a Jesus, eu creio, né, é o velho eu ressuscitando. Né, o velho eu começa a colocar as asinhas para fora, começa a ressuscitar e faz com que nós venhamos a nos endurecer no nosso interior. Hebreus 12, do 14 ao 15, diz assim. Veja, amados, que não, a palavra é forte, como se diz, né? Ela diz assim, ó, esforcem-se. Se existe essa palavra, esforcem-se, porque não é fácil. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Nós estamos na graça, mas esta graça pode ser excluída. É o texto que está dizendo. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Essa é a tradução que eu tenho aqui, né, da NVI. Amados, se nós convivermos com pessoas amargas, amargos seremos. Pessoas que têm amargura no coração vão nos deixar também amargos. Como diz aqui, a raiz, digo eu, né, de uma lição de integração, não vou ministrar sobre perdão na integração, mas na integração você aprende que a raiz de amargura, ela precisa ser arrancada. Apenas uma poda não resolve. Se você só dá umas aparadinhas, ela vem mais forte. Precisa ser tirada todas as raízes. Amém? E arrancar é doloroso. Tem que cavar fundo. Isso causa dor. E nós acabamos sangrando naquele que não tem nada a ver com o assunto. Arrancar raiz de amargura é doloroso. Não liberar perdão é doloroso. Porque tem que cavar fundo. E quando se cava, dói. Liberar perdão dói. E acaba muitas vezes correndo sangue. Correndo sangue no bom sentido, sangrando, tá? E muitas vezes nós acabamos sangrando naquele que não tem nada a ver com o assunto. Aquele que está ao nosso redor acaba sobrando para ele também. O texto diz que se ficar uma raiz, pode contaminar muito. Não vale a pena se privar da graça de Deus. Sei que é difícil exercitar o perdão, mas é uma necessidade. Colossenses capítulo 2, 13 ao 14, muito conhecido esse texto, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Existia, você sabe disso, existia uma dívida impagável. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Jesus, aqui ele foi e rasgou
escrito de dívida. Nós dizemos, ele rasgou essa promissória quando ele se entregou na cruz por mim e por você. A dívida foi paga. Ele liberou o perdão dos pecados sobre as nossas vidas. Pecados anteriores, pecados atuais e pecados futuros. Ele liberou. Ele levou sobre ele. Ele foi maldito. Então, ele liberou, ele rasgou a nota promissória que estava na mão de Satanás. Satanás podia e tinha direito de reivindicar as nossas vidas. Agora não tem mais, porque ele rasgou essa dívida, ele liberou o perdão sobre as nossas dívidas. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, quando nós não liberamos o perdão, nós estamos querendo ser maior do que Deus. Pois se Deus liberou o perdão enviando o seu Filho Jesus, como que nós não podemos liberar o perdão para alguém? Não faz sentido isso. Eu e você não somos maior que Deus. De jeito nenhum. Então nós podemos, liberar esse perdão. Já pensou, meus amados? Se um dia Jesus chegar perto de nós e perguntar o motivo de nós termos essa nota promissória, esse escrito de dívida nas nossas mãos, retida na nossa mão contra alguém, aquela pessoa fez algo para mim, e eu fico com essa nota na mão, eu não rasgo, eu não perdoo. Você já pensou se Jesus faz isso e vem perguntar o motivo? O que é que você vai dizer? Não tem o que dizer, porque Deus, ele liberou esse perdão através de Jesus. Existe uma parábola, eu não vou ler devido ao tempo, é muito grande. Se você quiser, você lê em casa, mas ela é bem conhecida, talvez você conheça. É Mateus 18, do 23 ao 35, que fala do credor incompassivo. Resumindo, uma pessoa devia 60 milhões. Eu fui estudar ali esse valor. Uma pessoa devia 60 milhões de denários. E na grande maioria diz que isso seria dias de trabalho, ou seja, impagável. Ele foi falar com o seu senhor, porque ele disse, olha, eu tenho essa dívida. O senhor dele queria pegar ele, os filhos, a esposa e botar para trabalhar, e tudo que ele tinha vendido e ficar, ele pediu clemência, e esse rei, esse senhor dele, perdoou. A hora que ele sai dali, ele encontra uma pessoa que devia para ele apenas 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, uma dívida pagável. E este senhor que foi liberado dos 60 milhões, ele não quis perdoar aqueles 100 dias. Amados, como que pode isso? Assim também, muitas vezes, acontece conosco. Nós fomos liberados de 60 milhões de dias ou de pratas, e nós não queremos liberar esse perdão de 100 dias de trabalho. É algo para nós podermos estar refletindo. Amém, meus queridos? Talvez você possa dizer, eu não tenho um coração duro, eu libero o perdão. Mas será, meus amados, se você não libera o perdão, nós podemos comparar você, eu e você, quando eu digo você, eu também, com o credor incompassivo, aquele que não quis liberar os 100 denários. Rasgue a nota promissória, rasgue o escrito de dívida, que você tem contra alguém, enquanto for tempo. Porque nós estamos, você sabe disso, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Já está chegando, vai chegar um tempo que não haverá mais tempo para você fazer isso. Talvez você queira fazer e você não vai conseguir. Amém? Quero concluir dizendo que para liberar o perdão, Efésios 4, 31, 32, eu encerro com isso. Diz assim, livre-se, é a palavra de Deus, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, é só pedir perdão, é só liberar o perdão.
Se essa palavra aqui ela não for suficiente, a palavra de Deus que nós lemos não for suficiente, leia João 3, 16, 17. Essa vai fechar daí com chave de ouro. Amém, meus amados? Coloque-se de pé, por gentileza. Nós devemos perdoar, porque o Pai nos perdoou.